Meio-dia em ponto, seja muito bem-vindo ao Dia Azuca, direto da Avenida Paulista 900, a nossa querida TV Gazeta, ao vivo para todo o Brasil, com muita informação, com prestação de serviços para você. Qual é o tipo de parto ideal? Tem um tipo de parto ideal? Cesárea, parto normal, parto natural, parto na água. Você sabe a diferença destes? Você que está pensando em engravidar, você que está grávida, você já passou por este momento de tomar essa decisão? Com certeza sim. Tenho certeza que você tem opiniões muito bacanas para dividir com a gente. Então você pode mandar suas opiniões utilizando as nossas redes sociais. E a gente vai falar muito sobre isso com especialistas que estão aqui com a gente e com uma pessoa que viveu este momento mágico do jeito que ela queria, do jeito que ela planejou. A gente vai receber aqui, vamos bater um papo muito legal com a Ana Paula Mondragon, doutora Ana Paula, que é ginecologista. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada. Com a Larissa Leal, que é doula. Tudo bom, Larissa? Seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. E com a Vanessa Ferreira, que é psicóloga e fez o parto humanizado em casa. Isso mesmo. Obrigado, muito bom ter você com a gente. Obrigada. Vamos falar muito sobre esse assunto, tenho certeza que é de interesse de todos nós e a gente vai aprender muito. E atenção, homens, preste atenção também. É muito legal a gente saber, porque quando a nossa mulher fala com a gente a respeito disso, pra gente não dar palpite idiota, não falar bobagem, é legal a gente entender um pouquinho do assunto, pra ajudar a nossa mulher nesse momento da decisão. Então esse é assunto que interessa pra todo mundo, é assunto pra família, não só pras mulheres. Combinado? Isso é importante. Vamos falar de epilepsia? Isso é sugestão do nosso telespectador. Daqui a pouquinho eu vou mostrar quem deu essa sugestão. Eu sempre peço a você que nos mande sugestões de temas que você considera importantes e que devem ser abordados aqui no programa. E a gente recebeu a sugestão de tratar de epilepsia. Acho muito legal a gente falar sobre isso para quebrar alguns preconceitos. E são muitos envolvendo a epilepsia. E por isso a gente recebe uma neurologista aqui com a gente, a doutora Thaísa Ferrari Marinho. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada. Vamos falar sobre isso, muito legal. Com certeza. Quebrar um monte de preconceito, dar um monte de informação para as pessoas. Precisa, né? Precisa, muito. Adoro esse assunto. E eu tenho o prazer de receber um amigo muito querido aqui no estúdio também, que é o Anderson Cavalcante, que é uma fera, palestrante. Ele vai nos mostrar um negócio muito legal. Porque não tem aquela história que pra gente ser feliz, pra gente realizar tudo na vida, tem que plantar uma árvore, tem que ter um filho, tem que publicar um livro? É essa história, não é, Anderson? É comum isso, sim. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, prazer enorme estar aqui com você. Vamos mostrar como uma pessoa pode escrever o seu best-seller? Vamos sim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Olha que papo legal, que interessante. É transformador você publicar um livro. Muda muita coisa. Não importa o ramo da sua atividade. Quando você publica um livro, você é visto de uma forma diferente. E o Anderson vai falar sobre isso com a gente. É muito bacana, é importante para qualquer área de atuação. E eu tenho certeza que você tem muito conhecimento aí que você pode dividir com as pessoas. Para de dividir só no Instagram. Para de fazer post só. Quem sabe você não tem um conteúdo... Só de olhar seu Instagram, quem sabe não tem um conteúdo para um livro? Quem sabe? É ou não é, meu irmão? É isso aí. Vamos falar sobre isso. Bate-papo muito legal. Você já tá pensando num livro aí? Manda uma mensagem pra gente, tá? Você participa do programa, você sabe, utilizando as nossas redes sociais, sempre utilizando o Dia Azuca, no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Manda sua mensagem. Eu só peço uma coisa a você, e eu tenho falado isso sempre, para você utilizar o espaço dos comentários. A galera muitas vezes manda por mensagem direta, que é legal, a gente adora receber mensagem direta, mas aí às vezes não dá tempo de ver todo mundo, entendeu? E a gente quer poder responder rápido para você. Então coloca nos comentários que é mais fácil pra gente. A mesma coisa no meu Instagram, porque enquanto eu tô no ar, o @Zucatelli, a galera da produção aqui, das nossas mídias sociais, está olhando também os comentários lá no meu Instagram. Mas, se você mandar por mensagem direta, eu só vou conseguir ver depois do programa. Aí, ó, passou já. Tudo bem que a gente coloca o comentário no dia seguinte, mas às vezes você quer fazer uma pergunta, quer participar na hora, então coloca nos comentários que, ó, é mais rápido. Combinado? Beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre oráculos. Opa! Oráculos? O que são oráculos? Você sabe o que são oráculos? Você acredita em oráculos? Você já consultou os oráculos? Vamos falar com a Drica Riel, que é influenciadora de destinos, especialista em oráculos. Olá, Azuca! Que cabelo incrível! Fala, minha amiga. Ai. Que alegria ter você aqui. Obrigada. Nos Obrigada, encontramos é um nos prazer. bastidores do programa do Rony, não foi, Pois meu amor? é, E pois falamos, o que a gente vai poder bolar aí pra levar de carinhoso pra nossa amiga em A gente casa? se conhece há um tempão, falei assim, faço questão de vir ao seu programa. Obrigado. Só posso te agradecer. Obrigado pelo carinho e por se preocupar com a nossa telespectadora em levar coisas boas pra ela. Eu vim pra esclarecer.
Legal, Né? Muita de cara. gente, de cara, o que são os O oráculos? que são os oráculos pra gente quebrar preconceitos, que isso é muito legal. Porque todo mundo pergunta o que são os oráculos. Quando eu digo assim, eu sou especialista em oráculos, a pessoa para e olha e fala assim, mas o que é isso? Legal. Aí eu falo assim, eu sou uma pitonisa. Hã? Não entendi. Então vamos começar do começo. Tá. O que é um oráculo? O oráculo, na verdade, ele era um lugar. Né? Então o oráculo mais famoso que tem é o oráculo de Delfos, Tá. na Grécia Antiga. Na porta do oráculo estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Então, mais do que saber o que são os oráculos, o fundamental é para que eles servem. Tá. E um oráculo é feito para o autoconhecimento, para você se conhecer. Então, cada oráculo era um lugar? Não. Cada oráculo era um lugar, e o mais famoso É era na esse. Grécia. É o primeiro conhecido. É o conhecido século 8 a.C. e foi até 393 depois de Cristo. E o que se fazia nesse lugar, Drica? Esse lugar era incrível, ele está lá como protegido, né, pela Unesco. Tá. É uma cidade arqueológica. Pode se visitar? Pode se visitar. Nossa, eu que ainda legal. não fui, tá nos meus Menina, planos. que legal. Olha, eu estive na Grécia e não fui, não conheci esse foi? lugar. Não, agora eu quero conhecer. Então, é no Monte Parnasso. Tá. Então, Zeus, né, vamos contar a mitologia do que aconteceu. Ou de repente eu estive lá e como eu não tinha conhecimento, olha como é importante a gente ter conhecimento. Talvez eu tenha estado lá e sem saber o que eu estava visitando. Pode Foram ser. 1000 anos Vou procurar de minhas fotos. utilização. 1000 anos de utilização, quer dizer, o oráculo de Delfos foi usado pelo menos 1000 anos. E aí o que que era? Como se fosse um templo? Um templo. Zeus falou para Apolo, que Apolo era o deus da adivinhação. Né? Ele recebeu de Pan esse conhecimento, então Zeus falou, vá para o Monte Parnasso, onde tem uma fonte protegida por uma serpente. Tá. Piton, o nome da serpente. Ah, Você tem que entrar em Delfos e construir um oráculo. Para isso, Apolo tinha que matar a serpente, porque ela tomava conta da fonte de todo aquele lugar. Era o desafio de Apolo. tadinha da serpente. Apolo conseguiu dar flechadas na serpente e aí ele foi denominado de Pítio, porque Tá. o nome da serpente era Piton. Piton. E as sacerdotisas que eram preparadas para trabalhar nesse oráculo foram chamadas de pitonisas. Então o oráculo era um local Tá bom. que funcionou durante 1000 anos. Essas meninas eram separadas de classe bem baixa da sociedade, passavam por muitos jejuns, sacrifícios, rituais, separadas da sociedade, tinham que ser virgens a vida toda e elas prestavam esse serviço que uma vez por ano, olha o sacrifício, somente uma vez por ano, no início da primavera, todas as pessoas importantes e a população fazia fila para que consultasse as pitonisas para que elas dissessem o futuro sobre saúde, trabalho e para os governantes se eles deveriam entrar em guerra ou não. Então tudo dependia delas. Tudo passava por Para elas. você ver, as mulheres eram muito importantes, as sacerdotisas eram muito importantes naquela época, bem reconhecidas. E aí, a partir daí, criou-se esta tradição Dos de oráculos. consultar os oráculos. Sim. Bom, quando isso deixou de ser um lugar para se transformar num símbolo, por exemplo? Então, com o passar do tempo, Teodósio fechou, acabou, era cristã, os templos pagãos, Sim. e os oráculos tinham que passar esse conhecimento para frente. Né? Então, os ciganos foram os principais responsáveis por transmitir esse conhecimento nas cartas. Então, antes de ter a carta que a pessoa lê em casa, joga tranca, buraco, foi feito o tarô. Então, o tarô, vamos mostrar o tarô para o pessoal. Vamos mostrar. O tarô é o principal oráculo e o mais completo, na minha opinião, né? O tarô é um oráculo? É um oráculo. Ah. O que acontece? Aquelas pitonisas, elas entravam em transe para ver o futuro. Tá. Hoje em dia, com o manuseio desses instrumentos que eu vou mostrar aqui, você atinge um nível de transcendência, ou seja, expande a consciência olhando para essas cartas. Quanto mais o pessoal em casa que goste pode manusear, vai melhorar a intuição, né? E todo o conhecimento do universo e do ser humano está estampado nas cartas. São 22 cartas maiores e 56 menores. Das menores, surgiu as cartas normais que as pessoas... De baralho. De baralho. Por quê? Porque no Ou seja, o nosso baralho nasceu do tarô. nasceu do tarô. E olha que esperto, né? A divindade, como ela é esperta. Ela colocou num instrumento que as pessoas podem se viciar, para que esse conhecimento não se perca. Entendi. Aí, vamos continuar. Vamos. Tarô, dos arcanos menores, que são 56, foi feito o baralho cigano, que Tá. tem 36, menorzinho. Vamos resumir tudo e vamos fazer um com 36. Então,
Vamos lá pro baralho cigano. Esse é muito conhecido no Brasil, por quê? Porque ele é muito colorido, ele fala de coisas do cotidiano, é fácil de interpretar, é muito lindo, né? É muito bonito. Escuta, e qualquer pessoa com o conhecimento necessário, com o estudo necessário, pode ter essa capacidade de utilizar os oráculos para fazer previsões, independentemente de algum dom ou algo assim? Ai, adorei sua pergunta. Muito, muito boa. Obrigado. Então, são duas coisas aí. Sou muito curioso. Eu sei. São duas vertentes. Tem a pessoa que gosta muito daquilo, ela sente uma vontade de estudar. Então, ela vai fazer curso, ela vai ler, ela vai estudar. Hoje, com o Google, você pesquisa muita coisa. Mas existe também o dom, né? O dom. A pessoa tem a sensibilidade e ela sente aquela vontade daquele oráculo em específico para fazer as previsões. As previsões não podem ser feitas para si mesmo. Ah, você não pode descobrir o que vai acontecer com você. Não. Menina, que dá uma coceirinha, não é não? Porque você está inserido Fala sério no isso? filme, né? Tá, é muito difícil você. E outra, uma coisa muito importante que está ligado aos oráculos, ele é um canal de transcendência, ou seja, ele está ligado à expansão da consciência e espiritualidade. E a espiritualidade existe para que você possa ajudar o outro. Próximo. Perfeito. Perfeito, então não para você. Então me perguntam, Drica, mas quando você quer saber para você, eu sento e medito. Tá. E as coisas vêm através de pensamento ou de outras pessoas. Quais são Legal. Quais são os outros oráculos além do tarô? Olha esse que legal. Essa é a quiromancia, também trazida pelos ciganos. Então essa é uma lente. Que é a história de ler a mão, não é? Olha, isso é super... Isso aqui dos seus anéis é muito importante. Diz muito sobre você. Verdade? Verdade. Eu gosto um pouco de anel, né? Olha só, gente, ele tá com o anel no dedo de Júpiter e no dedo de Apolo. Fala sério. Nas duas mãos. Que interessante, né? Não é por acaso. Olha, eu também tô no dedo de Júpiter. Olha lá. Então, esse dedo de Júpiter é o dedo do poder. Tá. Né? Aquele que você dá ordem, não é? Você vai assim, não, senta aí, fica quieto. Então, é um dedo de comando e de poder. E Apolo é das artes e da adivinhação, como eu falei. Nossa, sério? É legal. Bacana. Tá nos dois dedos legais. E aqui, dedo de Vênus. Dedo de Vênus, que é o amor, a sexualidade. Esse montinho aqui, gente, quando você quer saber se a pessoa gosta, é namorador e tal, você já dá a mão e aperta aqui pra saber se é macio, volumoso, que você sabe que a pessoa gosta da coisa, entendeu? Então, tá bom. Então... Então aqui, com essa lente de aumento, é legal fazer de dia, no sol. Você ajuda a ver pequenas linhas na palma da mão para entender como funciona. E depois, com calma, um dia eu venho falar só da linha das mãos. Eu quero. É muito curioso. Isso é super legal, é muito legal. É muito legal. Eu lembro quando eu era moleque, às vezes o pessoal ficava falando assim, ixi, a sua linha da vida é muito curta, você vai viver pouco. Caraca, meu, ficava todo mundo desesperado. É, né? Não é? Coisa de moleque, isso é verdade. Nada a ver. Que bacana, adorei. Ó, esse aqui é um pêndulo, todo mundo também pode ter em casa. Esse é outro? É outro. Tá. Outro oráculo. Isso. Tá. Olha que legal, esse aqui abre, ó. Então, assim, eu quero saber sobre o fulano. Ou a minha amiga ou minha mãe. Você pega um fiozinho de cabelo ou escreve o nome dela, coloca aqui o testemunho, tá? E fecha aqui. Esse pêndulo é especial. E aí, vou ensinar o pessoal de casa também, que é legal. Aliás, se você em casa quiser mandar alguma pergunta pra gente, alguma dúvida, eu vou pedir pra Drica aqui na hora, viu? Pode mandar. Utiliza as nossas redes sociais. Entra lá no Dia Azuca agora, pega a última foto postada, entra nos comentários e fala: Drica, me ajuda com tal coisa. Eu passo pra ela, quem sabe dá tempo. Vai lá. Vamos embora. Então é o seguinte, você coloca em cima da mão direita. Vai. Né? Da pessoa? Da pessoa. Ela pensa em alguma coisa. Você dá o comando, lógico que todos os oráculos, gente, tem que ser consagrados, né? Preparados para isso. E aí, se ele gira do lado, por exemplo, ele já começou a girar, olha. Tá. Sentido horário significa sim, tá? Sentido anti-horário, não. Se ele for para frente e para trás, assim, ó, vou fazer de propósito para a pessoa ver. Tá. Sim. E se for de um lado para o outro, é igual a cabeça. Entendi. Não. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Legal, legal. Interessante. Dica pro pessoal em casa, você que tem um cristalzinho pendurado, as meninas usam muito aquele cristalzinho. Dá para fazer com aquele que você usa pendurado. Você já usa aqui, precisou dele, tira e manda ver. Muito interessante. Muito interessante. Essas que mais? são as minhas favoritas. São as runas. Tá. Vamos ver se o pessoal consegue ver. Consegue, vamos lá. Toninho mostra. Essa é de semente, é bem grande, eu trouxe pro pessoal em casa conseguir visualizar. É um oráculo que vem dos nórdicos, né? Da Escandinávia, Noruega. As pessoas usavam o que elas tinham disponível, né, gente? Então, um fazia com pedra, não é? Cada um, o material com concha, você usava o que você tinha na sua mão.
cada cultura usa um tipo de oráculo diferente. O que importa não é bem o oráculo. O oráculo é como se falar uma língua. Perfeito. Então esse fala espanhol, outro japonês, né? O outro... Ah, que bacana. É como uma língua. E normalmente quando você aprende uma língua a mais, a terceira língua fica mais fácil. Então quando você gosta de um oráculo, você quer aprender todos os outros. Que bacana. Esse é um alfabeto, por exemplo. As runas são usadas para magia e ela é como se fosse um alfabeto. Então, no Brasil, é pouco difundido. Por exemplo, aqui a letra I, ó. A origem desse é escandinava, então? É. Países nórdicos. Isso. Então, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para aprender, né? Mas é um oráculo que eu gosto muito, porque ele carrega uma bagagem enorme de conhecimento, que vem daquele povo que é tão antigo, né? Os vikings e tal. Foram conquistadores, viajaram, exploradores, exploraram o planeta, né? Então, foram povos que fizeram muita troca cultural. Exato. Talvez muito não, antigo. talvez não da melhor forma, porque eles tinham sempre o objetivo de conquistar, mas era o que se fazia naquela época, né? A cabeça das pessoas girava dessa forma, mas de qualquer maneira, eles viajaram o planeta, então foram responsáveis por muita troca de conhecimento também. Então, vamos viajar, que caminho a gente vai tomar? Vamos pra cá, consultava o oráculo. Que legal. Hoje em dia não, né? Hoje em o dia, GPS. assim, o que ele sente por mim, o moço vai voltar, eu devo procurar. São hoje outras perguntas. Hoje em dia são outras perguntas. Não, pro caminho a gente normalmente consulta o Waze, mas não confia sempre não, porque às vezes ele quer mandar para um caminho, você muda pro seu e vai mais rápido. Hoje aconteceu isso comigo. Já me mandou na inundação. Então o Waze, melhor aí, tá precisando de um oráculo, Waze. Vamos lá. Exato. A bola de cristal. Eu trouxe a pequenininha, porque é muita coisa para trazer hoje. A famosa bola de cristal. Acho que aqui fica melhor para ele. Essa é a pequenininha, eu tenho a grandona. Vai lá. Então, a bola de cristal já é um oráculo que precisa de bastante concentração, né? É um cristal, então ela não dá uma resposta, eu não sinto que, assim, pra mim, né? Ela não funciona como uma coisa muito assertiva, de sim ou não, de coisas mais ligadas ao cotidiano. Eu prefiro quando é coisa mais mundana, que a gente fala sobre dinheiro e amor, o baralho cigano. Eu entendi. A bola de cristal é como se fosse um sonho. Você vê imagens que a pessoa tem que interpretar. Então tem todo um estudo para ela também que precisa de bastante recolhimento, como uma pitonisa. Eu entendi. Você precisa realmente estar desconectado centrada de outras coisas para você poder mergulhar nela. A bola de cristal, eu acho que, até pelos filmes, que se tornou mais popular. Não é bonito, né? Porque a gente vê tudo, sempre que você vê um filme, você vê uma cigana, você vê as visitas, você tem vários filmes em que a bola de cristal é um símbolo. É a primeira referência que a gente tem de adivinhação, é a bola de cristal. Não é? A palavra certa é divinação. Divinação. Se não, é como se você estivesse adivinhando uma coisa aleatória. Por que é divinação? São artes divinatórias, porque vem do teu consciente profundo para o mundo real. Como uma pitonisa, eu vou buscar dentro do teu arquétipo. Ou seja, você não está adivinhando. Não é adivinhando. Você está revelando. Revelando. Entendi. Legal. Isso é bacana. Olha, as pessoas estão mandando muitas perguntas, mas elas estão com a seguinte dúvida. Que tipo de informação você precisa, por exemplo? Data de nascimento. Dá uma pista para o pessoal saber o que mandar para te ajudar. Sempre numa consulta, a gente precisa do nome completo de registro de batismo da pessoa, de solteira, da mulher, e a data de nascimento, porque você é único, né? E só existe você naquele registro como se fosse uma biblioteca no astral. E aí a pergunta pode ser simplesmente se vai estar tudo bem no amor ou se vai estar tudo bem no trabalho, alguma coisa assim. Isso. É isso? Como a gente está na televisão, coisas mais simples. É isso que eu tô pensando, não pode ser muito... Tá bom, vê aí, se chegou algum Eustáquio, passa pra mim, tá bom? Se já veio alguma assim, data de nascimento, nome completo, gente, nome de solteiro de batismo, tá bom? Não esquecer. Isso aí. Vamos lá, Búzios. Búzios, famosos Búzios, super populares no Brasil. Exato, né? Porque fomos colonizados ali, né? Então, os vikings, os celtas, muito da cultura ali nórdica, as runas. Os búzios já tem aquela origem mais africana. Eu trouxe um búzio, como é que fala? Alegórico. Né? Entendi. Esse aqui não é o da minha peneira, mas são os búzios dourados. São 16 búzios. Eu utilizo 16 búzios para previsão e cada um representa um orixá diferente. Um orixá, para quem não sabe, gente, é uma divindade como se fosse os 12 signos, que é mais comum na astrologia. Então, são 12 tipos de vibrações com personalidades diferentes. Perfeito. Então, você tem uma peneira e você olha os búzios. Então, a pessoa fala assim, vou jogar tarô. Não, ninguém joga tarô, você joga baralho.
Não chama jogar tarô. Não, você Chama lê. o quê? Ler o tarô. Ler o tarô, ler o baralho cigano, ler as runas e olhar os búzios, tá? E olhar? Olhar os búzios. Tá bom. Então você pega todos, Tá. depois do ritual todo feito, né, de concentração, e você lança os búzios, tá? Tá. Faz todo o cerimonial, E a maneira como eles caem... caem, já diz tudo. Tem algum símbolo pra você Sim, aí, eu que você é retiro- capaz de ler. Sim, eu retiro os fechados. Olha, esse tá O montadinho. que são os fechados? Que caíram virados pra baixo? Não. Virados para baixo, Ah. né? A gente retira os fechados e usa os que estão abertos na contagem. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fazer pergunta? Vamos, já tem. Manda ver. Deixa eu ver a primeira aqui. Você pode escolher o oráculo que você achar Tá bom, adequado. depende Vamos lá. da pergunta, a gente vai para um oráculo diferente. Vamos nessa. Opa, tá aqui atrás pra gente. Olha, Thalita. Obrigado, Thalita. Gostaria de saber sobre minha vida financeira. Essa pergunta que todo mundo gosta de fazer. E o que fazer para melhorar? É a Thalita Vitória Tomás Pereira. Ela é do dia 30 de 11 de 1988. Você precisa de papel, alguma coisa Não. assim? Não? Thalita Vitória Tomás Pereira, de 30 de 11 de 1988. Obrigado, Que Thalita. nome bonito, hein? Lindo o seu nome, Thalita. Obrigado, meu amor. Com H importante. Vida financeira da Thalita, né? É. Vamos ver. Você já o que escolheu sai. o baralho cigano, certo? Você escolheu? Sim. Vamos lá, tá vendo? Mas Eu prestei atenção em você, Ele né? é mais rapidinho. Já aprendi, ó. É, olha só, vamos pra cá? Vamos? Então saiu a carta da Lua pra ela e a Lua é instabilidade, né? Hora tá bom, hora tá ruim, já faz bastante tempo que tá assim. Por isso que ela deve estar perguntando, né? A Lua não muda 4 vezes no mês? Instável, né? O que ela precisa? A âncora, ancorar a vida financeira, ter um trabalho que seja fixo. Não fazer trabalho, procurar nesse momento da vida não trabalhar autônomo, mas trabalhar por uma empresa, né? Ter uma coisa mais fixa, onde ela tem sempre aquele salário no final do mês e ela consiga poupar alguma coisa. Pra ela seria o caminho ideal. Olha que legal. Vai lá. Sim. Por enquanto, Thalita, ainda vejo aí complicação na sua vida. Então, primeiro tem o emprego, depois o dinheiro, calma. né? Então, porque é consequência, o dinheiro é consequência. E enquanto ela não tiver esse emprego fixo ali que a âncora está mostrando, ela realmente ainda vai ter dificuldades. O urso é um animal de caverna, é um animal de introspecção, Tá. então ela tem que refletir bastante sobre o que ela gosta de fazer para encontrar alguma coisa ali que satisfaça também financeiramente. Ainda tem dificuldades um pouquinho, não posso mentir, né? Não, super bacana. Aliás, é muito legal que você faça isso. Gente, eu adorei esse papo. Primeiro que eu aprendi muito. Você viu que eu fiz questão de entender direitinho do que a gente estava falando, porque honestamente eu não sabia, Drica. Eu sou um curioso, como você sabe, mas a gente sabe de uma coisa, sabe de outra, né? Aqui eu aprendi demais. E eu trouxe os principais, tá? Eu No trabalho total com... são quantos? Eu tenho 20 mais ou menos 20. em casa. Tem a cleromancia que é com dados, dominomancia com dominó, as runas das luas ou da Wicca das bruxas que é diferente. Tem bastante coisa ainda. Hoje é quarta-feira, não é? Vou fazer uma coisa, eu tô meio perdido de calendário, viu, gente? Que segunda eu não vim, tô meio atrapalhado. Hoje é quarta. Vou fazer o seguinte, você topa voltar na quarta-feira que vem pra gente responder umas outros pedidos dos telespectadores? Opa, com Você todo vê tua prazer. agenda pra mim? Se puder? Claro. Eu vou agradecer. Porque hoje Amei. hoje a gente aprendeu. E aí, se você quiser mandar outras dúvidas, faça outras perguntas. Já vai mandando pra gente. Não esquece o que você precisa. O seu nome completo, de batismo, tá bom? Não esquece disso. O seu nome de batismo, aquele lá que foi na certidão de nascimento, e a sua data de nascimento. E a sua pergunta. E tenta fazer uma pergunta que seja, até por conta do nosso tempo e por conta do espaço que a gente tem aqui, uma coisa mais direta, como a Mais Thalita fez. objetiva, isso. Então, financeiro, quero saber como é que vai ficar minha vida amorosa, quero saber o que vai acontecer comigo, vou para uma entrevista de emprego semana que vem, vai dar certo ou não vai dar certo? Faça uma coisa mais assim pra gente poder passar pra Drica. Fechou? Fechou? Amei. Obrigado, Você amor. tá melhor? Tô melhor, minha linda. graças a Nossa, Deus. tô sim. Que Graças bom, a Deus. que bom. Graças a Deus. Obrigado, Fica viu? com Deus. Amém. Obrigado. Beijos. Amei. Obrigada, gente. Drica, foi demais. Super legal. Vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vou falar sobre maternidade e os tipos de parto. Cara, esse assunto é tão legal. Eu reforço aqui o que eu disse na abertura do programa. Isso é assunto pra família. Atenção, maridão. Não é só pra mulher pensar nisso. Você tem que estar do lado dela com informação pra você não ficar fazendo palpite bobo, entendeu? Ah, não, mulher. Não vai fazer isso. Pega o outro jeito. Não. Com informação que a gente decide.
Estamos de volta com o Dia Azuca e eu quero agradecer de coração a sua participação. A gente fez um bate-papo muito bacana no primeiro bloco sobre oráculos, conhecer um pouquinho mais sobre as tradições, sobre as crenças. É tão legal isso, não é? A gente aprende isso. E aqui é o seguinte, bicho, espaço ecumênico, tá? A gente tem espaço para todas as crenças, para todas as religiões, e isso é muito importante. A gente tem que respeitar todo mundo, respeitar o que é bom para o outro. O importante é a gente ser feliz, e respeitando o espaço do outro, todo mundo é feliz. Isso é muito legal. Combinado? Olha os comentários nas nossas redes sociais. Olha a Zélia, adoro o programa, assisto todos os dias. Parabéns, amo os seus cachorros. Obrigado, Zélia, um beijo, meu amor. Muito obrigado. Olha a Maninha Neves, esta é a minha amada Mel, vira-lata que adotei. Sou de Recife e adoro os programas da Gazeta. Ô, Maninha, muito obrigado. Que linda tua filhota. Mel, um beijo pra você. Ela tá de sapatinho, você viu que coisa fofa? É o Márcio Ferreira. Ah, volta só uma coisinha naquela foto lá pra mim. Da Mel, obrigado, gente. Deixa eu falar um negócio legal. Olha que curioso isso, quero que vocês prestem atenção. Eu não sei se é esse o caso, tá? Mas vamos fazer um dia um bate-papo sobre isso. Reparou que ela tá de sapatinho na foto de baixo? Tem dois motivos pra isso, gente. O pessoal fala, esse negócio de sapatinho é frescura pra cachorro. Não é. Se você tem o piso muito escorregadio, o teu cachorro pode ter problema na coluna. Se ele ficar patinando o tempo inteiro. Ele fica escorregando, patinando, porque eles não foram feitos para esses pisos muito lisos. É diferente. Então, às vezes, você tem que colocar isso, o pessoal usa até bexiga e tal. Pergunta pro veterinário, para que ele tenha mais aderência, para que ele não fique patinando. Senão, dá problema na pata, dá problema na coluna, vira um problemão. E mais do que isso, ela tá no Recife, que é calor pra caramba. Eu não sei qual é o motivo, tá, dela tá usando o sapatinho. Mas ela tá no Recife, que é calor pra caramba. Então, às vezes, o asfalto, o chão, na hora de passear, é super quente. Queima a patinha também. A proteção também ajuda. Sacou? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Então, sem preconceito. Viu o cachorrinho com sapatinho? Ah, que frescura. Não, tá cuidando do cachorro, entendeu? Vamos lá, outra, vamos lá, mais uma. Márcio Ferreira, programa nota 10, acompanha seus programas desde a Record. Obrigado, irmão. E agora na Gazeta, vai bombardear a audiência. Obrigado, irmão. Estamos fazendo com o maior carinho aqui, com o maior amor. E a participação de vocês é fundamental para isso. Quanto mais sugestão vocês mandarem, melhor fica o programa. A pauta que a gente vai fazer daqui a pouco, de epilepsia, foi sugestão do nosso telespectador. Obrigado, meu brother. E a galera vai mandando mais mensagens. Tem mais? Ah, tem a Mari Félix Santos. Oi, Zuca, realmente estava faltando você e esse programa maravilhoso na nossa TV. Parabéns pra você e a equipe. E a Gazeta. Beijo, adoro você, em especial a sua humildade. Obrigado, meu amor. Mari, só posso agradecer. Eu aprendo com vocês todos os dias, com as dicas de vocês, com as sugestões de vocês, especialmente com os meus entrevistados aqui. Cada dia eu saio daqui cheio de ideia na cabeça, porque eu aprendo tanto nas minhas entrevistas. Obrigado, viu, meu amor? Vai mandando a sua opinião, vai mandando a sua sugestão. Agora tem vinheta. Chegou a hora do Você Viu, roda. Ontem à tarde foi confirmada a informação de que o estado de saúde do cantor Aguinaldo Timóteo, hospitalizado desde 21 de maio, teve uma piora. Ele está respirando com a ajuda de aparelhos. Está no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, na Bahia, onde foi internado depois de sofrer um AVC. O Aguinaldo desmarcou alguns shows por causa disso, obviamente. O estado dele é instável, é a informação que a gente recebe agora. Isso é ruim, né, gente? Não gosto disso não, fico preocupado pra caramba com isso. É isso mesmo, gente? Instável, né? Tomara que a família receba boas notícias em breve e que ele fique bem. Vamos levantar todos os dados a respeito do Aguinaldo Timóteo. Mando um beijo carinhoso pra esse cara tão especial. E torcendo muito, muito, muito aqui pelas melhoras dele, tá? Olha essa informação aqui. A apresentadora americana Ellen DeGeneres, sou muito fã da Ellen, revelou que foi vítima de abuso sexual pelo padrasto quando tinha 15 anos. Logo depois da mãe ser diagnosticada com câncer de mama. O padrasto usou a desculpa de que precisava procurar nódulos na enteada para poder tocar nos seios dela. Ellen contou a história para a mãe algum tempo depois, mas ela não acreditou e passou mais 18 anos casada com o marido. Isso acontece muito, viu, gente? Às vezes a mãe não acredita, não. A apresentadora diz que a mãe já se desculpou por não ter acreditado, mas que gostaria de ter sido mais bem cuidada e de ter tido coragem de enfrentar o padrasto. É difícil, uma garota de 15 anos, não se culpe, Ellen DeGeneres. Aí ela resolveu contar publicamente porque não quer ver outras garotas passando por isso, vivendo a mesma coisa. A entrevista vai ao ar no programa My Next Guest Needs No Introduction.
meu próximo convidado não precisa de apresentação. Apresentado pelo fantástico David Letterman na Netflix. A nova temporada estreia nesta sexta-feira, dia 31 de maio. Legal, hein? Já quero assistir isso daí. Já quero ver. Deixa eu falar um negócio rapidinho, antes da minha próxima informação. Sobre a história do abuso sexual. Eu tenho visto em muitos seriados americanos, em muitos filmes americanos, uma repetição de casos, de histórias de abuso sexual por líderes esportivos, pelos técnicos nos campos de futebol americano, porque isso aconteceu realmente, alguns casos foram revelados recentemente, você deve ter acompanhado isso na imprensa, e de que maneira eles estão conscientizando a população de que isso é real, colocando isso nos seriados, colocando isso nos filmes, para que as pessoas fiquem atentas. Isso, infelizmente, aconteceu muito nos Estados Unidos e ainda acontece, não só nos Estados Unidos, mas eles estão utilizando as séries e os filmes para tratar desse assunto. Então, são casos de jovens abusados pelos técnicos, nos clubes e tal. Enfim, é muito importante a gente estar atento aos nossos filhos, aos sinais, a gente tem que estar muito próximo. Ele pode estar absolutamente encantado com aquele momento da vida dele, com aquele esporte que ele está praticando, que é muito bom, aliás, mas a gente tem que estar perto, sempre, atento, sempre. Isso é fundamental. Vamos falar sobre saúde, saúde da mulher, saúde da mãe, saúde dos filhos, saúde da família. Vamos falar sobre os partos e os diferentes tipos de parto. Meninas, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. Muito feliz em receber vocês aqui. Olha, a gente está recebendo a doutora Ana Paula Mondragon, que é ginecologista, obstetra, a Larissa Leal, que é doula, a Vanessa Ferreira, que é psicóloga e que fez um parto humanizado em casa. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Doutora, quais são os tipos mais comuns de parto? Bom, vamos lá, Céu. A gente divide os partos, na verdade, em parto vaginal e cesárea. Tá bom. Tá? Basicamente, são duas maneiras do bebê sair. Isso, Perfeito. perfeito. Agora, dentro do parto vaginal, a gente vai ter vários outros tipos de parto. Tá. A gente tem o parto de cócoras, que se refere à posição de cócoras. Tem o parto dentro da água, no caso realizado em banheiras hoje em dia, né? A gente vai ter o parto fórceps, que é aquele instrumentalizado também. Pra puxar o bebê. E a gente pode ter o parto natural e o parto normal. Que vai... Isso, eu acho que esse ponto é legal. Eu queria falar muito disso. Quando o pessoal começou a falar de parto natural, todo mundo confundia parto normal com parto natural. Qual é a diferença? Na verdade, a gente vai ter uma confusão grande entre parto humanizado, parto natural e parto normal. Tá bom. Acho que essa é a maior confusão que todo mundo tem. Legal, vamos né? esclarecer, estamos aqui para isso. Então, vamos lá. O parto é vaginal, em primeiro lugar. Não tá? é cesárea, não é uma cirurgia. Isso, exato. O parto normal é aquele parto que tem o auxílio, né, do médico no caso, com relação à instrumentalização. Perfeito. Então a gente vai colocar medicação, pode ser utilizada a ocitocina. Anestesia? Não, a ocitocina. Ah, tá. A ocitocina é uma medicação que a gente vai usar para regularizar as contrações, fazê-las ficarem até mais fortes, tá? Estamos falando só do parto normal por enquanto. Isso, parto normal, Perfeito. tá? Ou seja, não é a cesárea, é a opção até então mais comum, né? Quando a gente falava, né? É cesárea normal, é cesárea normal, então. Mas então tem auxílio de médico e tem medicação. E tem medicação. Que vai não ter é também anestesia. em alguns casos, quando é necessário, aquele piquezinho, que seria a Perfeito. episiotomia. Tá? Perfeito. O parto natural já não tem essas outras opções de medicação, do piquezinho que faz lá embaixo, que seria a episiotomia. Então, não tem essa intervenção. Não tá? tem essa intervenção. Isso. E o parto humanizado, na verdade, não é um tipo de parto. Humanizar o parto é mudar o foco. Antigamente, o foco era mais direcionado no médico. O médico era o protagonista da situação. Hoje em dia, no parto humanizado, a protagonista é a paciente. Então, humanizar o parto é respeitar as vontades da paciente. O que a paciente quer no parto dela. Ela tem um protagonismo ativo, desde o planejamento do parto até o próprio dia do parto. A opção dela, os desejos dela vão ser respeitados. Vamos lá. Então agora vamos Deu falar pra entender? Deu, foi ótimo. Ó, daqui a pouco eu vou falar com a Larissa Leal, com a doula, pra gente explicar direitinho e entrar nesse outro trabalho, que é muito legal esse trabalho da doula, e você vai entender já. Mas já que você terminou falando do parto humanizado, deixa eu entender o seu caso então. Como é que você fez esta opção, como foi e como foi a tua história? Eu tenho 2 filhos. Então, no meu primeiro filho, eu tive uma cesárea. Você teve uma cesárea? Não... Foi a sua escolha? Não era minha escolha. Não era a sua escolha? Por que você fez a cesárea? Então, eu tinha uma assistência médica que me... Plano de saúde? Que me
levou para esse caminho, né? Tá, eu foi a não orientação tinha... que você recebeu. Exatamente, eu não tinha o conhecimento que eu tinha posteriormente, né? Eu acabei estudando mais e me aperfeiçoando nessa área, até profissionalmente. Ah, é mesmo? Que legal. Por todas as questões que eu tive, principalmente no pós-parto do meu primeiro filho. E aí eu conheci o espaço onde eu atuo hoje com a Larissa, e lá eu fiz todo o pré-natal e soube sobre o parto domiciliar. Então eu queria que fosse diferente do que eu tive com o meu primeiro. No primeiro momento eu tinha muitas questões em relação ao parto domiciliar, mas conforme eu fui aprendendo, entendendo como ocorre um parto, eu pude perceber que era a melhor opção para mim. O teu filho nasceu, um menino ou uma menina, desculpa? Os 2 meninos. 2 meninos. O segundo nasceu na sua casa? Na minha casa. E do jeito que você queria? Exatamente. E foi tudo ótimo? Foi. Que bacana. Foi uma experiência incrível, assim, de ter meu filho em casa com a gente, de terminar, ele nascer e a gente poder ir para o nosso quarto e ficar em casa em família, de ter esse momento que eu queria, até então eu não sabia, e aí depois com o conhecimento, com as informações, eu fui me fortalecendo para isso também. Você falou que você teve algumas restrições, eu vou tratar isso como um preconceito. A gente não tem informação, então a gente acaba tendo algum preconceito. Exatamente. Por quê? Você achava que poderia não ser seguro? Eu tinha uma ideia errada, um preconceito de fato. Eu acreditava que com a tecnologia que a gente tem hoje, seria imprudente ter um parto em casa. Perfeito. Com os conhecimentos que eu tive, depois, né, de estudando e pesquisando muito, eu pude entender que o parto é um evento fisiológico. Então, todas as mulheres, a princípio, vão parir. O bebê está dentro da barriga, como você disse, ele vai sair. E aí, em alguns casos, pode ter algumas complicações, mas é exceção isso, né? Então, em geral, o parto vai ocorrer naturalmente, né? E acontece, né? A gente vê muitos partos. Uma dúvida, você tinha um plano B? B e C. Então quais eram os planos? Tem uma maternidade a 500 metros da minha casa. Isso já te dava uma segurança? Sem dúvida. E é necessário, assim, não precisa ser tão próximo, isso é legal. mas é necessário. Assim, a gravidez não pode ter nenhum risco. Nem para você, nem para o bebê? Nada. Legal. Nada, Gosto nenhum disso. risco. Importante seu depoimento. Para poder ser em casa. Então, qualquer complicação que eu tivesse na minha gestação, eu não poderia continuar com a opção do parto em casa. Legal. Então, como a minha gestação foi tranquila, eu pude continuar com o planejamento, com o auxílio das obstetrizes, que fizeram todo o pré-natal. E aí eu tinha esse hospital de emergência, urgência, se acontecesse alguma coisa muito grave. Só te para eu entender, um auxílio de quem? São 2 obstetrizes que acompanham. Desculpa, eu não sei nem falar isso. O que é? Obstetrizes. Obstetrizes. O que são obstetrizes? Aqui na USP, em São Paulo, tem uma formação específica. É uma formação isso? E é uma profissão? Elas são formadas para assistir parto. Bacana. Mesmo. Legal. Continua, desculpa. E aí elas acompanharam o parto em casa, então elas são formadas especialmente para isso, né? Fora do Brasil, os partos são assistidos pelas obstetrizes em geral, né? O médico de fato só entra quando tem alguma complicação mesmo, né? Quando é necessário, então, né? Então, o plano B era a maternidade. E o C? O C era caso eu quisesse alguma interferência, como algum auxílio, né? Como a doutora disse, assim, se eu precisasse de uma ocitocina, ou se eu precisasse tomar anestesia, qualquer interferência... Você tinha um médico para ligar? Eu tinha. Você estava preparada para isso? Sim. Eu fazia o pré-natal em paralelo, com as obstetrizes e com o médico. Você é muito consciente, menina. Isso é legal, isso é bacana. Já tô gostando muito. O teu depoimento é muito importante para as pessoas. Agora deixa eu conversar com a Larissa Leal, que é doula. Entendi que vocês trabalham no mesmo espaço. Sim. O que é uma doula, Larissa Leal? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. A doula é uma acompanhante de parto profissional. Tá. Ela cuida da mulher. Né? Então, tudo que a doutora aqui falou sobre a mulher ter o protagonismo do parto, entender o que ela precisa, o que ela quer, a doula auxilia nisso. Então, no pré-natal, a gente recebe essas mulheres, elas querem ter uma experiência de parto diferente e a gente vai junto com elas construir o que é a experiência dela individual. Então, Larissa, é uma evolução do trabalho da parteira? É diferente, porque a doula, ela tem um trabalho de apoio psicológico, de apoio físico e também informacional. As parteiras que a gente fala hoje em dia, pelo menos no contexto urbano, são as enfermeiras e as obstetrizes.
né? Tá legal. E os médicos, eles são a equipe técnica. A doula não é a equipe técnica, a doula ela é da mulher, independe da equipe técnica. Então, no pré-natal, a gente vai junto com ela fazer todo esse esclarecimento de todos os tipos de parto que existe, de todas as opções que ela tem. Porque quando a gente pensa que a gente só tem parto normal ou cesárea, parece que a gente está escolhendo, mas tem muitas outras coisas nesse caminho. Que a doutora nos explicou. E aí a doula vai fazer esse trabalho junto com a gestante. Você vai ajudar nesse esclarecimento. Também ajudo a encontrar a assistência dentro da região onde ela mora, dentro das possibilidades dela, financeiras, sociais. Eu ajudo ela a encontrar a equipe que vai realmente acompanhar o parto da forma como ela quer. Eu faço junto com o casal o plano de parto deles e eu tenho um trabalho também... O que é um plano de parto? Plano de parto é um documento que a gente usa para esclarecimento da própria gestante. O principal é para ela mesma, mas também para que ela tenha condição de ir estudando todas as opções que ela tem, sentar com a assistência dela e discutir ponto por ponto como pode ser aquela assistência, em que situações é necessário uma intervenção. Então, é um documento. Ela coloca todas as preferências de parto. Eu trabalho isso junto, geralmente, com o casal, a mulher e o acompanhante da sua escolha. E eu também faço um curso de preparação para o parto, onde a gente traz muito o acompanhante para a cena de parto. Eu acho fundamental isso. Mostra para ele que ele não é uma pessoa que vai ficar só ali de fora assistindo, mas ele pode ser uma presença ativa e atuante. Isso ajuda muito, né, na segurança que a mulher tem para o parto. No parto, eu sou a anestesia não medicamentosa. O que é uma anestesia? Adorei isso. Vamos lá, o que é uma anestesia não medicamentosa? Então, no parto eu estou com a mulher desde que ela começou a ter as primeiras contrações, que ela ainda não está em trabalho de parto. Né? Então, ou por telefone ou eu já estou lá na casa dela. Então, a gente, com uma doula, você consegue ir para o hospital na hora certa. Ou chamar a assistência, caso seja um domiciliar, na hora certa. Ou levar para uma casa de parto na hora certa. Você ajuda a fazer este plano B e C, como ela falou? Você participa desse processo? Sim, legal, sim. Legal. E durante o trabalho de parto, a gente trabalha com massagem, a gente trabalha com apoio mesmo psicológico, porque são pessoas que a gente está acompanhando de preferência desde o início da gestação, então a gente já tem um vínculo. A gente acompanha também o acompanhante. Que às vezes se desespera muito mais do que a mulher. Sim, a gente pega e leva para tomar um cafezinho, voltar em outro momento. É bom, é bom. E a gente trabalha muito com as formas não medicamentosas de alívio da dor. Que são? Água quente, banheiro, chuveiro, posicionamento. Né? Eu trabalho também com Spinning Babies, que é uma metodologia de parto. Que é isso? É uma metodologia de preparação para o parto que a gente vai entendendo como é que está o andamento do parto e ajudando a mulher a melhores posicionamentos para que aquele parto evolua de uma forma mais fisiológica. Né? A princípio, a doula mantém também o ambiente tranquilo. Porque o parto fisiológico ele depende muito do ambiente. Se tiver uma loucura em volta, não é? É, porque é hormonal. Claro. É hormonal. Então, tudo que é de estímulo tem que ser positivo. Pode atrapalhar aquele andamento. Então, a gente está cuidando do ambiente, a gente está cuidando do conforto dela, a gente está cuidando que ela coma, que ela se hidrate. Então, enquanto a equipe técnica está de olho na parte técnica e pode se focar nisso, a doula cuida da mulher. Muito bom, estou gostando demais, estou aprendendo muito aqui. Doutora, a medicina considera segura esta outra opção? Porque ou tem preconceito dentro da própria medicina? Ainda existe um preconceito, sim, tá? Como a Larissa bem explicou, existem riscos. Então, a paciente tem que ter o plano B e tem que ter o plano C, tá? Como ela mesma falou. Não é o parto normal, domiciliar, não é para qualquer pessoa, tá? Isso é fundamental dizer. Tem pessoas, o médico tem que saber orientar a sua paciente se ela tem essa chance de ter o parto em casa como ela quer. Por exemplo, quais são as candidatas que não poderiam fazer? Quem não deveria fazer essa opção? Então, existem algumas patologias que, na verdade, até restringem o parto vaginal,
tá? Como exemplo, a placenta prévia, que é a placenta que fica embaixo entre o bebê e a vagina, é impossível nascer por parto normal. Então, infelizmente, essa paciente que tiver essa patologia, ela vai ter que ser direcionada para uma cesárea, tá? Entendi. Durante o trabalho de parto, existem patologias como o prolapso de cordão, que é quando a bolsa rompe e em vez de sair a cabecinha, sai o cordão, a cabeça acaba que comprime o cordão e interrompe a circulação. Isso é uma emergência e tem que ser encaminhado para o parto cesárea, tá? Então, as apresentações anômalas, a gente fala, no caso, o bebê que fica atravessado na barriga, não dá para nascer de parto normal. Não tem condições desse bebê nascer de parto normal. Existe sim, que as pessoas falam, a versão externa. Hoje em dia a gente caiu em desuso. Os médicos procuram não fazer isso pelo risco de descolar a placenta, tá? Mas assim, o parto pélvico, as pessoas falam muito de parto pélvico. Dá para ter parto vaginal pélvico? Sim. Peraí, qual que é o parto pélvico? Me ajuda aí, é muito parto, gente, peraí. O parto pélvico, na verdade, é a posição do bebê. Ah, tá. A maioria dos bebês nasce com a cabecinha para baixo, Sim, perfeito. nasce primeiro a cabeça. Existem alguns bebês que não, que ficam com o bumbumzinho para tá baixo. sentadinho, o pessoal fala, o bebê tá sentado. Sentadinho. Essa é a apresentação pélvica. Dá para ter parto normal pélvico? Dá. Tem que ter alguém que saiba fazer o parto mas pélvico. é possível. Sim, é possível. Legal. Agora, tem que ter uma assistência adequada. Esse é um parto que não deve ser feito domiciliar, é um parto que deve ser feito no hospital. Você pode fazer o parto humanizado, etc, Sim, mas no até ambiente a cesárea hospitalar. pode ser humanizada. Até a cesárea. Humanização Uma pode ser coisa feita não tanto na elimina vagina exatamente a outra, Não, né? não, Se você tiver um acompanhamento perfeito. Isso, é o que a gente falou, a humanização, na verdade, é a participação da paciente, é levar a paciente em conta, é fazer um plano de parto dela para respeitar o que ela quer que seja feito naquele dia tão especial que ela tanto esperou. Está aumentando a procura por outras opções? Sim, tem muito. Está sendo muito difundido, né? Estamos falando aqui, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas estão tendo mais informação e estão se conscientizando mais de que elas têm outras alternativas, que não é mais só aquele parto normal do hospital, aquela cesárea agendada. Ou seja, dá para fazer outras coisas. Dá, com certeza. Mas sempre com segurança. Sim. Ou seja, o exemplo dela é um exemplo muito bacana. Sim, bacana. Tem uma outra questão envolvendo o exemplo dela, antes da gente terminar, que é importantíssimo, que a primeira foi cesárea e depois ela fez essa opção. Muita gente fala que depois que você fez uma cesárea, tem que ser sempre cesárea. Não. Isso é mito, né? Não é assim não. A cesárea, ela não contraindica um parto vaginal, tá? Hoje em dia, a gente, na verdade, assim, após 3 cesáreas, piora muito o risco de você ter uma rotura uterina. Hoje em dia, a maioria dos médicos preconiza 2 cesáreas. Teve 2 cesáreas, o terceiro de preferência vaginal. Por quê? Desculpa, cesárea. Cesárea também. Porque ocorre o risco você de cortou romper. 2 vezes, né? Na verdade, assim, essa região onde você cortou fez uma fragilidade na parede do útero. À medida que o útero vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais fino. E quando você começa a ter as contrações que são bem intensas, existe o risco de romper ali naquela cicatriz. E isso é gravíssimo. Risco de vida para a mãe e risco de vida para o bebê. Então, se acontecer isso, tem que ser um parto no hospital, tá? Então, de preferência, a gente, após 2 cesáreas, a gente tenta já o terceiro cesárea. Mas após uma, que foi o caso dela, estava na zona de Desde segurança. que você tenha um acompanhamento como ela teve. Porque e que o médico tenha o vai seu conseguir plano B. olhar, né? No ultrassom dá para identificar se essa sutura foi bem feita? Então, no ultrassom você pode acompanhar sim a espessura do segmento, Legal. tá? Você vai acompanhando com o ultrassom a espessura desse segmento para ver uma maneira certa. Agora, no trabalho de parto, você não tem esse acompanhamento de ultrassom, mas você tem sinais indiretos que essa ruptura pode acontecer. Por isso, você tem que ter esse plano B e, como ela mesma diz, a maternidade tem que ser próxima. Não adianta você ter um hospital a 4 quilômetros. Não dá tempo. Não dá tempo, pode ser tarde demais. Larissa, qual foi você tomou algum susto já nessa tua profissão de ter que correr para o hospital, falando, não devo, temos que ir para o hospital? Como é que é isso? Não, várias coisas acontecem, né? O parto fisiológico, geralmente, principalmente o primeiro filho, demora bastante. A gente tem uma média de 12 horas de parto ativo. Especialmente no primeiro filho, você disse. É. Tá. Mas assim, segundo filho, terceiro filho, às vezes esse processo fisiológico é muito rápido. Porque a mulher também já ficou com mais prática? O corpo já conhece, o corpo já aconteceu, é como você startar um movimento que já houve, né? Quanto tempo foi o teu? 15 horas. 15 horas, meu Deus, essa mulher é uma corajosa. Mas a gente pensa, assim, a gente fala assim 15 horas e às vezes você pensa, 15 horas de dor, não é isso. Não é isso, tá? Não é isso, né? Não é Quando isso. a gente está falando em parto ativo, que é o tempo que a gente conta de verdade, ela já está com uma contração ali de 3 em 3 minutos. Tá. Então, uma média de 12 horas, divide isso, né, em 4. Ela vai passar um período com contração e os outros 3 sem.
Entendi. Esse período sem é um período que a gente descansa, é um período que a gente relaxa, é um período que a gente fica aguardando a próxima contração. Então, quando às vezes a gente escuta falar disso... Você conta esse tempo a partir da primeira contração, é isso? Não, Essas eu 12 estou horas, falando só da fase ativa. Às vezes essa tá. mulher ela já está dias em casa em pródomos, dias numa fase latente. Tá falando só quando já está com esse intervalo de 3 minutos. O meu não. 15 horas da primeira contração. 15 horas foi tudo no teu caso. Tá. Então, a gente já auxilia para que ela também não faça uma internação precoce. Uma das grandes causas de cesárea é a internação precoce. É a mulher que ela interna e antes de estar com 5, 6 de dilatação. Então, ela não está no que a gente chama de trabalho de parto de verdade. E essa internação, quando você entra dentro de uma instituição, ela já começa a correr o reloginho. E já começam a correr também intervenções desnecessárias. Às vezes a própria mulher ela fica muito ansiosa com relação a isso. Então a doula vai ajudar nisso também, para você só ir se internar em fase ativa. Gente, que bate-papo bacana. Eu queria ficar falando muito mais sobre isso, mas eu acho que a gente já esclareceu muitas dúvidas. Estão sempre convidadas, a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Tenho certeza que minha amiga em casa adorou. Doutora Ana Paula Mondragon, Larissa Leal, Vanessa Ferreira. Gente, obrigado, adorei receber vocês. Obrigada. Muito bom, aprendemos muito aqui. Obrigada. Foi muito legal, muito obrigado. Deixa eu chegar ali. Obrigado, gente. Legal falar de saúde, né? Adoro esse assunto. Deixa eu chegar aqui. Eu vou falar sobre literatura. Galera, cadê? Qual é a minha câmera aqui? Toninho, obrigado, Toninho. Vou falar sobre literatura, vou falar sobre coisas que você pode aprender nos livros, e não necessariamente no livro de papel. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista muito bacana com o querido Anderson a respeito da tua possibilidade de escrever o seu best-seller, de transformar as suas ideias, o seu conhecimento no livro. Mas agora a gente vai falar de uma maneira bacana de você adquirir um livro que pode transformar a sua vida. Para um evento seu, pode ser um evento para você, ou para você ganhar um dinheirinho fazendo eventos para os outros. Entendeu? Galera, a gente tá aprendendo tanto nesse programa de hoje. Caraca, eu gosto tanto desse programa. De verdade, segunda-feira eu assisti em casa. Vocês estão vendo que eu tô com a voz esquisita, né? Porque, tava gripado, aquela coisa toda. E aí eu assisti em casa e eu fiquei assistindo, eu falei, meu Deus do céu, que programa bom, né? Essa minha equipe é muito boa, meu Deus do céu. E a gente não para de aprender. Vamos falar de epilepsia agora? Doutora Thaísa Ferrari Marinho, neurologista, especialista em epilepsia, tá aqui com a gente. Thaísa, que alegria te receber. Obrigado, viu? O prazer é todo meu estar aqui. Tão bacana a gente falar disso, porque tem muito preconceito. Com certeza. Muito preconceito. Olha que legal isso. Antes da gente começar, eu vou mostrar uma coisa legal pra vocês, porque eu peço desde o primeiro dia do programa, lá 1º de abril, você vê como não é mentira, mesmo tendo começado 1º de abril, que você manda os pedidos e esses pedidos viram pautas. Olha o que o pessoal pediu. Olha lá, põe na tela aí, deixa eu ver. Foi o Lucas. Zuca, vocês poderiam fazer uma pauta sobre epilepsia. O programa tá show, parabéns. Lucas, foi pra você. Tem mais? Não foi só o Lucas que pediu, não. O Pedro também gostaria de ver uma pauta sobre epilepsia. Tem um amigo que sofre com isso. Pedrão, pra você também. Viu só? As pessoas pediram e a gente marcou a pauta. Legal, né, Thaís? É isso. As pessoas precisam saber. Com certeza. O que é epilepsia? Epilepsia, Zuca, é uma doença neurológica crônica, é bastante frequente, acho que por isso que as pessoas pedem tanto por informação sobre isso, que ela é caracterizada pela presença de crises epiléticas. Essas crises acontecem por uma descarga anormal e excessiva em um grupo dos neurônios cerebrais. É um desequilíbrio daquela eletricidade que conduz a gente, para ficar bem claro? Exatamente. É como se fosse um curto-circuito que acontece no cérebro. A atividade cerebral, ela acontece de uma forma com atividade elétrica, tá? Então... É elétrica mesmo, viu, gente? Exatamente. A gente aí, fica o tempo inteiro assim. Como se acontecesse um curto-circuito e aí desencadeia a crise. Fica diferente. Fica diferente do habitual. É mais forte, mas é um excessivo e anormal e aí leva à crise. E o preconceito todo foi gerado porque na crise epilética a pessoa fica sem o controle do próprio corpo, ela fica sem controle. E aí muitas pessoas, há muitos anos, há muitos séculos, associavam isso a pessoa está sendo tomada por um espírito, está sendo invadida por um espírito, baixou alguma coisa nela. E as pessoas tinham muito preconceito. Infelizmente esse preconceito não foi todo embora, não é isso, doutora? Isso. Na época antiga, como você disse, acreditava-se até que era bruxaria, né? Que o
ou um espírito acometia o organismo e aí a pessoa não tinha mais controle de si. Depois de muito tempo, com a evolução da medicina, descobriu-se que não é nada disso, que é uma desordem médica, neurológica, por uma lesão no cérebro que leva a essas crises. Mas ainda hoje não é muito bem conhecido. Quando você vê uma crise epilética, uma convulsão, assusta, né? Então as pessoas não têm muita noção do que é, não sabem exatamente o que fazer naquele momento e eu acho que é importante a gente falar disso, esclarecer, para a gente poder ajudar as pessoas que têm epilepsia a tirar esse estigma, né? Como eu falei, é uma doença bastante frequente, 1 a 2% da população mundial. É muita coisa. É muita coisa. Então, pensa numa sala de aula com 100 alunos, pelo menos um ou dois. Ou dois pode ter epilepsia. Tá vendo só? Então, sem preconceito. Primeira coisa, tá bom? Se alguém tem epilepsia, vai tomar um remédio, vai ficar tudo bem. Essa é a próxima pergunta. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que fazer no momento da crise. Mas qual é o tratamento? Existem formas medicamentosas de tratar com remédios, né, contra a crise, e existem formas não medicamentosas. Então, inicialmente, a gente primeiro precisa fazer o diagnóstico preciso, porque existem tipos de crises e tipos de síndromes diferentes. O grau pode ser outro? O grau pode ser diferente, o tipo da crise é diferente. Existe crise que envolve só uma região específica do cérebro, outras crises envolvem todo o cérebro, e o medicamento para cada uma delas é específico. Às vezes, o remédio que você usa para um tipo de crise não é adequado para outro tipo de crise. Que legal. Então isso é bastante importante, porque quando se suspeita que o paciente está tendo uma crise, é necessário fazer o diagnóstico adequado para se escolher o tratamento adequado. Perfeito, claríssimo isso. Então, isso é fundamental. Então, e quem vai fazer isso é o neurologista? Sim. Ele que vai ver. O neurologista que é o especialista em tratar a epilepsia. Existe tratamento cirúrgico? Existe tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele é indicado nos casos em que o tratamento clínico com o medicamento não resolveu. Tá. Então, cerca de 1/3 das pessoas com epilepsia não controlam crises com o medicamento, com o remédio. É bastante coisa. É bastante coisa. É alto? É alto. E aí a gente diz que a paciente tem uma epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso. Tá. E aí precisa ser feita uma investigação para ver se a pessoa tem indicação de fazer a cirurgia. Tá? Porque a cirurgia ela só pode ser feita quando é possível você ressecar aquela região do cérebro que está causando a crise sem levar uma sequela importante para o paciente. Como é que faz? Abre a cabeça mesmo e aí faz o quê? Abre a cabeça Cauteriza? E tira aquele pedaço do cérebro que está causando a crise. Nossa, só que você tem que ter certeza que aquilo não vai afetar outro funcionamento do corpo. Exatamente. Isso existem algumas formas de você descobrir, né? Se vai deixar o paciente com sequela ou não. Perfeito. Mas a cirurgia só é indicada quando... Para quem não consegue vai funcionar ficar. com... É porque não adianta você fazer uma cirurgia no paciente e trazer um prejuízo maior para ele, né? Controlar as crises e deixar ele sem falar, por exemplo, ou sem andar. Então, isso é bastante importante ser visto na avaliação pré-cirúrgica. A partir do momento que a pessoa tem uma crise, ela já é considerada epilética? Não necessariamente. Existem as crises sintomáticas agudas, que a gente diz. Então, vamos supor, o paciente está lá jogando futebol. A gente já vê muito isso na TV. Famoso, isso. Então, ele vai, bate a cabeça, tem um trauma e naquele momento tem uma lesão cerebral, uma concussão que a gente chama, que leva a uma crise epilética. E aí é uma crise sintomática aguda, não se caracteriza a epilepsia, tá? Porque essa lesão foi aguda, causou crise naquele momento. Vamos supor, uma criança que tem febre, é muito frequente a gente ouvir falar de crise febril. A crise febril não necessariamente é uma epilepsia. A criança só tem crise quando ela tem a febre. Passou a febre, a criança não tem mais. A temperatura vai lá para cima. Exatamente. Quando sobe muito rápido, pode levar a crise para as pessoas que são predispostas. Então, isso não se caracteriza epilepsia. Tá? Quando vai se caracterizar? Quando a pessoa tem uma predisposição para ter mais crises. Então, se a pessoa tem, vamos supor, uma crise e tem uma lesão, um tumor, por exemplo, que a chance dela ter outras crises é muito grande e aí a gente pode fechar o diagnóstico de epilepsia. Ou ela tem uma crise, a gente faz um eletroencefalo e vê que tem descargas que são características de algumas síndromes epiléticas, a gente já pode fechar o diagnóstico de epilepsia.
eletroencefalograma é o exame que identifica, que ajuda vocês principalmente. O diagnóstico de epilepsia é basicamente clínico. Você precisa ter a crise para você dar o diagnóstico. Claro. Mas, claro que existem exames complementares que ajudam nesse diagnóstico. O eletroencefalo é um dos mais importantes dele. E exames de imagem para ver se a pessoa tem alguma lesão que está levando a essa crise. Tem uma arte aqui, deixa eu ver a arte que o pessoal preparou pra gente, para ver se ajuda também um pouquinho mais ainda nessa compreensão que tá tão bacana. 14 principais efeitos da epilepsia. Me ajuda aí, doutora. Euforia, é isso? A epilepsia, dependendo da região que a crise envolve o cérebro, ela pode causar sintomas diferentes. Então, quando a gente fala crise convulsiva, para a pessoa leiga, geralmente o que ela pensa? Na convulsão, que é aquele que a pessoa se bate, cai, se machuca, urina, baba. Mas não necessariamente precisa ter isso para se caracterizar uma crise epilética. Sério? Olha só. Dependendo da região que envolve o cérebro, a pessoa pode apresentar sintomas diferentes. Tá? Olha, assim, uma dor de cabeça forte pode ser considerada uma crise epilética. Pode ser, mas não é comum. Geralmente a dor de cabeça ela vem depois da crise, tá? A gente consegue voltar para o anterior? Volta para outra tela, gente, fazendo um favor. Ajuda a gente aí. Que estava aparecendo, vamos pôr, Obrigado. uma euforia, uma confusão mental. O paciente pode ter uma crise que ele não se bate, mas que ele fica confuso, ele não entende o que está acontecendo, muitas vezes ele não consegue falar. Ele pode ter alterações nos movimentos oculares, existem crises motoras que evoluem com piscamento dos olhos. Então, o nosso cérebro ele tem funções diferentes. Dependendo do local. Da região que envolve, um sintoma, um sinal diferente que o paciente vai apresentar. Pra gente terminar, eu acho que você vai ter que voltar, viu? Porque esse papo é muito bom. Isso é um prazer. Eu quero que você volte aqui, eu tô adorando essa conversa. Mas só pra gente terminar, porque eu tenho certeza que essa é uma dúvida muito importante. Se uma pessoa tiver uma crise ao seu lado, o que faz? Aquele negócio de puxar a língua. Cara, eu tenho tanto medo dessas coisas, isso é desses boatos. comum as pessoas fazerem, mas não pode. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Se a pessoa tem uma convulsão, uma crise generalizada na sua frente, o que você precisa fazer é evitar com que a pessoa se machuque. Ela está tendo uma contração intensa, dura, e não adianta você puxar o braço, abrir a boca, puxar a língua, que você não vai conseguir fazer parar essa contração. O que a pessoa fala, é que se você não puxar a língua, ela vai... engole. Não acontece, a pessoa não vai engolir a língua, ela não vai se afogar com a língua. Não coloque a mão, mete a mão na boca da pessoa. Porque a contração muscular é tão intensa que vai machucar o dedo de forma séria. Então, a pessoa, se você conseguir, deita ela no chão, tenta virar a cabeça de lado, tirar os objetos que estão em volta para a pessoa não se bater. E a crise dura geralmente de 1 minuto até 3 minutos. Se durar mais do que isso, mais do que 5 minutos, tem que levar a pessoa para o hospital. Leva para o hospital. Leva para o hospital. Caso contrário, ela vai passar. Vai passar, a pessoa vai ficar sonolenta após, deixa ela confortável, deitada, de preferência de cabeça do lado, porque ela pode babar, ter uma secreção importante na boca para ela não engolir ou se afogar com isso. Mas é basicamente evitar com que a pessoa se machuque. Se machuque e se puder deixar ela de lado, melhor. Pela secreção, aí no final da crise. E sem ficar tentando esticar os braços ou abrir a boca ou puxar a língua, não faça isso. Respiração boca a boca, a gente vê muito, enfiar o dedo na boca, não precisa fazer nada disso. Em 1 minuto a crise vai passar, a pessoa vai ficar sonolenta. Às vezes tem uma pequena amnésia, né, doutora? Fica um pouco confusa, geralmente não é? Depois da crise ela tem um esquecimento, às vezes uma dor no corpo, intensa dor de cabeça, pode acontecer depois da crise e é bastante frequente. Que bate-papo legal, adorei você, Thaísa. Thaísa Ferrari Marinho, neurologista, especialista em epilepsia. Menina, como é que o pessoal te acha? Você está nas redes sociais, está na internet? Olha, eu não tenho, eu posso dar o telefone e o site da minha clínica? Claro que você pode. O telefone é 95022 95022 Tá bom. E o site da clínica é www.centenomarinho.com.br. Centeno Marinho? Exatamente. Adorei. Obrigado, viu? Adorei. Foi muito esclarecedor. Volte, por favor. Com certeza. Vou te esperar aqui, mesmo. Roda a vinhetinha do Momento Pet pra gente aí, vai lá. Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja. Entre, a casa é sua. Deixa eu ver o que o pessoal preparou pro nosso Momento Pet, oferecimento da Veste Casa Mega Loja. Roda aí, tô curioso. Vai lá. Ah, meu Deus. É muito amor.
Fala sério. É muito amor. Cara, ele beija com a testa. Olha lá, gente. Ele já sabe, ele adora beijo na testa, pessoas. Ah, fala sério, cara. Meu, que gato fofo. Olha isso. Bochechudo. Adorei. Você tem um vídeo bacana com o seu gatinho, com o seu cãozinho? Manda pra gente. A gente coloca aqui no nosso Momento Pet, tá bom? Você já foi conhecer o espaço Mais Pets na Veste Casa Mega Loja? Se você não foi, você tem que ir, é sério. Lá você vai encontrar uma variedade de produtos de higiene, rações, tudo com qualidade e preço de fábrica. Você ouviu o que eu falei? Preço de fábrica. Você não tá acreditando? Coloca a promoção pra galera ver. Ração Super Premium Pro Ômega Filhotes. Presta atenção, você vai cair pra trás agora. De 10 quilos, de R$ 109,90, que é o preço que você vai encontrar por aí, por apenas R$ 69,90. Quero ver você achar uma ração dessa qualidade por apenas R$ 69,90. É sério, galera. Não tem. Sou pai de cachorro, eu sei o que eu tô falando. Não tem. R$ 69,90. E quer mais? Tem mais para você. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Rica em nutrientes e minerais. A Pro Ômega é balanceada, completa para o seu cão crescer saudável e bonito. Quem cuida quer oferecer o melhor para o seu pet. Na Veste Casa Mega Loja, a ração não passa por intermediários. É por isso que ela chega super fresquinha para o seu amiguinho. O seu cachorro vai ficar com os pelos lindos e brilhantes. Você vê o Paçoca e a Tapioca correndo, brincando por aí. Você acha que eu não sou apaixonado, eu não quero ver ele super bem de saúde? É claro, eu tenho certeza que você quer isso para os seus filhos caninos e felinos também. Para saber qual loja está mais pertinho de você ou ver outros produtos, acesse o site vestecasamegaloja.com.br e clique na seção Pet Shop. Veste Casa Mega Loja, tem tudo para sua casa, tem tudo para sua família. É sério, vai visitar. Vai naquela que fica pertinho da ponte Atílio Fontana, ali na Anhanguera. É impressionante, é maravilhoso. Vai lá ver. E tem que ir na de Atibaia também, que tem um espaço bacana para os pets. Mas são várias lojas. O importante é que você vai economizar e vai ter uma ração muito fresquinha, além de outros produtos legais, tá bom? Olha o preço das cadeiras, você vai cair para trás, tá bom? Chega aí, deixa eu falar com o meu irmãozinho Anderson, querido. Esse cara é uma fera. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Que alegria ter você aqui. Anderson Cavalcante é autor, é editor, é palestrante, é um cara que, felizmente, ajuda o Brasil a manter a paixão pelos livros. Eu tenho que te agradecer, eu tô falando sério isso. Isso não é porque eu sou seu fã, não, mas é muito importante o teu trabalho, porque a gente precisa estimular e continuar estimulando a leitura. A gente vê essa molecada esquecendo de ler, cara, esquecendo de ter contato com os livros. Quando você publica tantos temas interessantes e tantos autores importantes, você tá ajudando o Brasil. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, cara. E esse é o propósito mesmo, né? O livro tem esse poder de fazer uma transformação na vida das pessoas. Quantas pessoas tomam uma decisão a partir da leitura de um livro? Com relação ao trabalho, né, a carreira, com relação ao negócio, com relação à vida. É muito interessante em eventos nossos, Bienal do Livro, Noite de Autógrafos, pessoas que chegam para agradecer o autor, algumas assim emocionadas, chorando, porque, olha, uma coisa que você falou que eu li mudou minha vida, mudou meu dia. Então, é um prazer enorme poder fazer parte dessa missão e contribuir para levar essas palavras aí para ajudar as pessoas. Você faz, verdade, você faz. E tem uma outra coisa legal, e aí a gente vai, que é hoje a nossa pegada desse bate-papo, é pensar em quem está do outro lado. Escrever um livro é um negócio transformador. Verdade. E muito importante, transformador para sua carreira, para sua vida, para sua história. Né? Você está deixando um pouquinho da sua história ali para todo mundo e para sempre. E você quer que as pessoas tenham acesso a esse livro. Cara, minha avó publicou o primeiro livro aos 91 anos de idade. Olha só que lindo. Cara, lindo. É sensacional isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Qual é o segredo, meu irmão, para a pessoa conseguir colocar a sua história, as suas sugestões, a sua experiência num livro? É o desejo genuíno de querer contribuir. Acho que se os livros de sucesso, os best-sellers e aqueles que impactam o maior número possível de pessoas, eles nascem de um autor que realmente tem o desejo de contar uma história, de levar uma contribuição. Tem uma pergunta que eu faço para todo autor meu, que é assim: o que seu livro vai mudar na vida das pessoas? Essa é a pergunta-chave. Se você tem uma resposta com verdade, legitimidade, que tenha eco, quando você responde, a chance que você tem, né, de conseguir colocar isso num bloco de papel, que as pessoas chamam de livro, e isso poder impactar cada vez mais um número maior de pessoas, é gigantesco. Então, qual que é o desejo? Qual que é a intenção quando você vai escrever? Eu já ouvi gente falar assim: eu quero escrever um livro porque eu quero trocar de apartamento.
Porque eu quero... Putz, então, assim, isso não é o que eu trabalho, não é o que eu acredito. Eu só publico aquilo que eu acredito. Você já me conhece. Claro, eu sei há disso. 25 anos nesse mercado editorial. Tive o prazer de lançar grandes nomes, mas sempre partindo dessa premissa. Qual que é a intenção verdadeira? O que esse livro vai fazer de transformação na vida do leitor? Algumas pessoas falam que eu sou muito apaixonado, que eu sou muito romântico. Mas tem que ser. Mas tem dado muito certo. Porque você tem que ter muita responsabilidade, Zucca, quando você publica um livro. Eu acredito. Porque as pessoas vão ler e vão tomar decisões a partir daquilo. É isso. E é um legado. A sua avó, né? Imagina, ela está deixando um legado. Olha que coisa linda. Poder deixar isso para inspirar a família, os amigos e quem mais tiver a oportunidade de se beneficiar desse material, né? Você viu que eu falei um negócio aqui no começo do programa, porque eu vejo muito isso. A gente hoje fica muito tempo nas redes sociais, é natural do nosso trabalho, eu até gostaria de ficar um pouco menos, mas no caso do meu trabalho eu preciso realmente consultar bastante e tal. Enfim, e eu vejo pessoas às vezes escrevendo coisas maravilhosas, cara. Gente com conteúdo super legal. Eu pego o Instagram de algumas pessoas que me faz bem ler o que a pessoa escreve, o que a pessoa posta, eu fico falando, cara, isso poderia estar num livro. Sim. As pessoas às vezes não pensam isso, não é? Se essa pessoa tem um conteúdo, ela tem experiências para dividir e ela não está usando às vezes um canal que seria tão especial. Só para você ter ideia, eu tenho vários casos, mas um dos grandes sucessos que eu tenho é a coleção, né, a trilogia do Geração de Valor. Geração de Valor do Flávio Augusto, é uma pessoa da periferia que se tornou um bilionário mais jovem aí do Brasil. E aí ele tinha o Facebook dele que eu falei para ele assim, eu quero imprimir seu Facebook. Aí ele falando, a gente não como combinou assim? Isso não, a gente nem falou dessa entrevista. Então, como assim, né? Aí, todo mundo indo pro digital, né? Isso há uns anos atrás. E eu falei, eu quero pegar o seu material e quero imprimir para as pessoas terem. Para resumir a história, esse livro foi o livro mais vendido do Brasil de 2015. 2016 e 2017, os 3 ficaram entre os 10 mais vendidos do ano do Brasil também. E são mais de 700 mil exemplares vendidos. Como esse, eu tenho outras histórias. Então é isso, às vezes, o que é importante? A pessoa entender que aquele post, aquela frase, aquela mensagem, ela criou uma sensação boa nas pessoas. Depois que você terminou de ler aquele post, você continuou pensando naquilo, naquela provocação? Se você teve esse efeito, essa transformação na vida do leitor, isso pode virar sim um livro, pode ser trabalhado em uma palestra. E você tem que levar isso para mais gente, porque esse é o propósito, né? É esse o segredo, Esse é o segredo, poder ajudar e contribuir e impactar cada vez mais pessoas. Eu costumo dizer que livro são sementes em busca de almas onde possam germinar. Essa é a ideia do livro, esse é o propósito. Muito legal. Então vamos jogar essas sementes para o mundo. Eu ouvi outro dia de uma autora que você conhece, a Márcia Luz, e a Márcia outro dia, ela falou um negócio seguinte, ela falou, eu transformo as minhas palestras em livros. Exatamente, eu pego a palestra, eu vou lá, escrevo ela e ela vira um livro. E pronto. Eu coloco ela, porque às vezes a pessoa consegue colocar um conteúdo ali bacana numa palestra, que também pode estar num livro. Às vezes você tem um conteúdo legal e você não sabe. Eu faço um trabalho um pouco diferente, Zucca. Por quê? Como é que você faz? Eu tenho autores meus que são grandes palestrantes. Rick Chester é o autor que mais tem feito palestra no Brasil, já teve em 4 continentes representando o Brasil, um ex-vendedor de água e hoje é um palestrante sensacional. Amanhã vai estar dividindo o palco com o Obama. Imagina, olha que maluquice. Sério, cara, sensacional. Olha que coisa incrível. E aí o que a gente faz? Lembra, o cara da água lá, vocês lembram disso, né? Aquele vídeo famoso que bombou na internet. O Rick Chester e outros autores nossos, o que a gente faz? A gente pensa o seguinte, eu comprei um livro seu. Aí eu tô lendo o seu livro, aí eu falo, quero ir assistir a palestra desse autor. Legal. Quando eu chego na palestra, é o mesmo conteúdo do livro, você pode gerar uma frustração. Entendi. Então o que a gente faz? A gente cuida para que o livro é parte do conteúdo dele, mas se eu vou na palestra, tem que ter... É um complemento. Tem um material que pode estar no livro, algumas coisas, mas tem que ter muito mais. Isso é legal. Uma das maiores frustrações que eu tive na minha vida foi quando eu li o Inteligência Emocional do Goleman, ele veio ao Brasil. Você foi ver a palestra? Foi ver a palestra e contou a palestra exatamente o que eu tinha lido no livro. Então tem que ter alguns cuidados. Por quê? Isso é importante. A pessoa tirou a carteira do bolso para comprar um livro, você tem que entregar muita coisa para ela. E ela não pode ter isso... Então, assim, no Instagram tem uma parte do material, no livro tem uma outra parte, tem que na se palestra, exatamente, sempre levando no crescente e contribuindo com o seu leitor, com o seu público. E aí, pensando em negócio também, você fazendo isso, uma coisa alavanca as vendas da outra coisa. Exatamente. Também isso é importante. Exatamente. E a gente tem o sucesso que a gente tem, que são autores que, quando eles terminam uma palestra, eles saem do palco, a própria empresa ou alguém que assistiu já fecha mais 1 ou 2 palestras. Na Buzz a gente faz a parte dos livros, a gente agencia a carreira. A gente cuida de tudo, palestra, publicidade, a gente faz tudo isso. Você quer um exemplo? Um amigo meu que teve aqui outro dia, o nosso querido Marcos, Superação. Marcos Rossi. Marcos Rossi é autor número 1 da Buzz. Tá vendo? Olha isso, gente. Tá isso. Aí. E as palestras também, ele falou de você aqui, te mandou um abraço, a gente é muito amigo. Não, o Marcos é especial.
tem um coração que não cabe no peito dele. É verdade. Mas o Marco Sossi é um dos primeiros, é o primeiro livro 1 da editora Buzz, por exemplo. Linda, Eu estou há 25 anos no mercado, já passei por algumas editoras, fui sócio de algumas editoras, mas há 2 anos... A Buzz tem 2 anos e 4 meses. Parabéns, cara, todo esse sucesso nesse tempo. E a gente hoje já é a terceira maior editora de livros de negócios do Brasil. Me mostra algumas coisas que você trouxe aqui. Vamos lá. Isso aqui tem, Aí o Anderson Autor, né, que é legal também, não é? É muito legal, porque acho que você é mais exigente com você, Anderson? Muito mais. Por ser editor e autor? Muito mais. Esse O Que Realmente Importa foi um livro que eu demorei 2 anos escrevendo ele. Ele ficou 4 anos entre os 10 livros mais vendidos do Brasil. Parabéns, né? Um best-seller, está em 21 linda. países. É um orgulho para mim saber que tem mais pessoas preocupadas em viver tudo aquilo que realmente importa. 21 países. Caraca, meu irmão, parabéns. Bem legal. Só que assim, demorou 2 anos por quê? Porque eu já tinha outros livros que já tinham sido best-sellers, eu tenho 8 livros publicados. E aí você aumenta a responsabilidade. Você se cobra mais. Você se cobra mais. Claro. Então eu não queria ter pressa. Então eu coloquei 2 anos para escrever esse livro. Eu escrevo à mão ainda, eu escrevo de jeito diferente. Tem até hoje esses manuscritos. Mas esse livro está contando, 10 anos, vai fazer agora em setembro esse livro. Sensacional, maravilhoso. O que realmente importa. Ó, um presentão, viu, gente? O Dia dos Namorados, tá? Ó, já estou dando uma dica aqui legal. de presente. E a oração de São Francisco? A oração de São Francisco eu sou devoto de São Francisco e a ideia é trazer um pouco dessa oração, que nem é de São Francisco, na verdade, é a oração da paz, que ficou como se fosse de São Francisco, mas junto com o Gabriel Perissi a gente foi pesquisar e estudar a oração, a gente descobriu um dos trechos que tinha sido nas traduções perdido, que é um trecho lindo, que é esquecendo de mim que eu me reencontro, olha que coisa linda. Então é um livro que pega cada frase da oração e a gente traz para os dias de hoje. Vou devorar. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. No seu caso, o que é o instrumento? É só a voz. É isso. É o microfone. Um médico é o bisturi. Então, o que a gente pode usar dessa oração para o nosso dia a dia e fazer de cada um de nós instrumento de paz no mundo? Meu irmão, se alguém estiver assistindo a gente agora e falou, eu quero publicar um livro, o que você fala para essa pessoa? Primeira coisa, entenda qual é a sua intenção, qual que é o propósito. Tá. Então, se você quer realmente mudar algo na vida das pessoas, transformar algo na vida das pessoas, faz muito sentido. Se você quer deixar um legado para sua família, para seus amigos, a Cabana, que é um best-seller mundial, incrível, escreveu para dar para a família, para os parentes, e mais de 3 milhões e 700 mil vendidos no Brasil. Então, assim, mas qual que é o seu propósito? Qual que é o propósito do livro? Segunda coisa, tem mais alguém falando disso? Não tem? Como que é? Você vai falar, porque você não pode falar mais do mesmo. Isso é bacana. Então, você vai estudar, vai se preparar antes de começar a escrever. Isso. Terceiro, quando você decidiu que vai escrever, qual que é a forma que você vai escrever? Às vezes você tem muito conteúdo, mas você não tem uma forma legal. Que eu falo textos profundos, com conteúdo, mas gostosos de ler. Tem que ter uma leveza, tem que ter enfim. Adorei. Como é que o pessoal acha a Buzz? É só entrar no site bastidores-de-um-bestseller.com.br. Bastidores-de-um-bestseller.com.br. Lá tem as informações, tem algumas dicas e material para as pessoas também.